Madalena Carmen Frida Kahlo e Calderón nasceu a 6 de julho de 1907 e morreu a 13 de julho de 1954, em Coyoacán. Mais conhecida como Frida Kahlo, foi uma pintora mexicana conhecida pelos seus muitos retratos, autorretratos e obras inspiradas na natureza e artefactos do México. A sua vida inteira foi atormentada pelo sofrimento. Foi atacada por uma grave doença aos 6 anos, o que fez com que a sua perna esquerda ficasse mais curta que a direita, dando asa a ser uma criança gozada pelas outras. A jovem Frida, que mostrava já um forte caráter, decidiu que iria ser médica, o que na altura não era uma profissão muito comum para uma mulher. Mas, com 15 anos, mais um acontecimento trágico ocorreu na sua vida, alterando-a para sempre, em 1925. Quando regressava da escola, um comboio colidiu com o autocarro em que seguia. Foi encontrada quase sem vida, com o corpo totalmente dilacerado, coluna, bacia, perna e pé direito partidos. E foi no hospital, enquanto recuperava, que começou a pintar. Apesar de a família ter sacrificado quase tudo o que possuía de forma a possibilitar-lhe o melhor tratamento possível, ela nunca recuperou totalmente. Frida decidiu então abandonar a ideia de ser médica para continuar a pintar. O acidente mudou não só o curso da sua vida, como lhe serviu de inspiração para a sua arte, que era maioritariamente composta por autorretratos perturbadores com imagens de morte e sofrimento. Em 21 de agosto de 1929, Frida casou-se com Diego Rivera, um famoso pintor de murais, passando a mostrar em diversos países, entre os quais os Estados Unidos da América, onde o seu marido era convidado a pintar. A sua passagem por outros países deu-lhe material para a produção de obras que refletiam a relação do México com o estrangeiro, especialmente com os Estados Unidos, pois a proximidade física, os problemas de limites e fronteiras, bem como a própria relação com o imperialismo, levaram-na a produzir usando esta temática. Ela e o marido combinavam em muitos aspectos, antes de mais na arte, depois nos ideais do comunismo e ainda no interesse comum pela cultura tradicional dos índios mexicanos. Mas o seu conturbado casamento, a sequência de infidelidades do seu marido e as separações fizeram com que a vida e obra de Kahlo se confundissem com a vida e obra de Rivera. Por muito tempo, pensava-se que ela fosse uma apêndice dele, que não tivesse existência própria, o que foi sempre reforçado pelas declarações de Kahlo sobre a sua dedicação e sobre se considerar uma seguidora dele. A fragilidade da sua saúde levou a hospitalizar-se inúmeras vezes para tratar de problemas isolados, assim como para tratar sequelas dos problemas físicos persistentes. Um aborto espontâneo conduziu ao hospital, em Detroit, pondo fim à esperança de ter um filho, facto que se tornou uma temática frequente na sua obra. Em alguns autorretratos, incluía o seu macaco-aranha de estimação como um filho substituto, representando-o como um ícone de Cristo quando criança. Algumas das suas pinturas eram bastante sanguinárias, mostrando órgãos esvetrados, podendo estabelecer-se, mais uma vez, comparações com Cristo e a imagem do Sagrado Coração. Além do seu envolvimento político e intelectual, Frida também desempenhava a função de professora na Escola de Artes La Esmeralda. Apesar de Rivera ter sido um instrumento precioso no seu sucesso, ele considerava uma igual, e apesar de ter sido infiel, nunca foi desleal. Rivera tinha amantes, mas Frida também, como por exemplo o escritor Leon, a quem o casal tinha oferecido asilo. Frida e Diego divorciaram-se em 1939, mas voltaram a casar logo no ano seguinte, chegando à conclusão de que a sua paixão era mais forte do que as simples necessidades físicas e de que a sua relação poderia resultar se aprendessem a controlar os seus temperamentos. Frida era admirada, não apenas pelo seu marido, mas por artistas e críticos espalhados por todo o mundo. O surrealista francês André Breton teve um papel fundamental no reconhecimento americano da obra de Frida. Apesar de agradecer o respeito de Breton, rapidamente negou qualquer envolvimento no movimento surrealista, dizendo: "Nunca pintei os meus sonhos, pintei apenas a minha realidade." E a sua realidade era de paixão e de sofrimento. Em 1953 foi-lhe amputada uma perna, e no ano seguinte voltou a ser hospitalizado durante 2 meses para recuperar de uma broncopneumonia, falecendo na madrugada de 13 de julho. Existe uma especulação em torno da sua morte, com a ideia de que se terá suicidado para pôr fim à sua vida de sofrimento.
Frida Kahlo foi a primeira mulher latino-americana a vender um quadro por $1 milhão. A artista também usou a sua arte como um caminho para mergulhar, não só na problemática nacional, mas também com as suas próprias fragilidades, retratando o sofrimento e, sobretudo, a superação das mulheres.